Olá, senhores, tudo bem? Então, vamos lá, vamos dar início a esse projeto grandioso que eu montei com todo carinho para cada um de vocês. Nós vamos estar fazendo aí uma série de 7 vídeos voltados somente a sistema de detecção e alarme. Serão vídeos curtos, muito baseado nas perguntas frequentes que eu vejo aí na indústria, no comércio. Eu, por ter o meu dia a dia voltado para a área de inspeção no sistema de detecção e alarme, sistema de hidrantes e mangueiras, né, sistema de extintores e diversos. Eu vou estar compartilhando um pouco do nosso conhecimento, sempre baseado na legislação vigente, e quando eu for utilizar aí qualquer opinião minha, eu vou dizer, ó, isso aqui é uma opinião minha, mas a norma, né, é o que nos motiva. Esse vídeo ele tem um apoio e patrocínio da Escola Extreme Consultoria e Treinamentos, né, uma escola, uma equipe que é voltada, né, de forma experta para a área de prevenção e combate a incêndio, atendimento a emergências industriais, e contamos hoje com serviço de prevenção e combate a incêndio com bombeiros civis extremamente capacitados. Também temos uma escola de formação de bombeiros civis onde nós difundimos esse conhecimento que será visto nessa videoaula, ok? Solicite-nos uma visita aí, que com certeza mandaremos um corpo técnico experto para lhe atender. Então, vamos soltar a primeira pergunta para a gente iniciar e mergulhar nesse conhecimento. Como disse, semana do Sistema de Detecção e Alarme, vamos estar voltados à Instrução Técnica 19. Vale ressaltar que eu estou me baseando, tá, nas instruções técnicas do Corpo de Bombeiro de São Paulo, tendo em vista que nós estamos agora aqui em Manaus, Amazonas, e Manaus, Amazonas segue boa parte das legislações de São Paulo. Tá? A Instrução Técnica 19/2019, tá? E eu vou estar utilizando o decreto do estado do Amazonas. E aí na cidade de você deve procurar o decreto que passa esse poder ao Corpo de Bombeiro de criar legislações e determina como vai ser elaborado o sistema, né, de combate a incêndio nas edificações do seu estado, tá ok? Então a primeira pergunta: minha edificação precisa ter sistema de detecção e alarme? Olha só, isso aí foi uma pergunta de um de nossos amigos, de nossos clientes, e a pergunta é bem clara: minha edificação precisa ter sistema de detecção e alarme? Eu acredito que muitos dos senhores profissionais já tiveram essa pergunta, né? Então vamos lá tentar da melhor forma responder. É hora do conhecimento, né? Turma, para que a gente consiga responder essa pergunta, cada um de vocês, antes de responder, deverá fazer 3 perguntas. Que perguntas são essas, senhores? Primeira pergunta: qual é a classificação da sua edificação? Né? O prédio, a atividade que você desempenha aí, né? Qual é a classificação? Segunda pergunta: qual a área construída? Qual é o tamanho dessa área construída? Né? E a terceira pergunta é: qual a altura da sua edificação? Tá ok? Se você achou difícil responder todas essas perguntas, ou você não sabe o que é qualquer um desses atributos, dessas palavras que estão em cada pergunta dessa, eu vou tentar ajudar da melhor forma possível, e eu conto aí com a ajuda de vocês em compartilhando, né, fazendo parte desse canal, tá certo? Fazendo aí seus comentários e as suas devidas perguntas para os próximos vídeos. Então, turma, primeiramente, como é que eu classifico a edificação? Como eu disse, eu vou estar seguindo aqui o decreto estadual 24054 do estado do Amazonas, e você deverá procurar o decreto, né, que fale sobre esse tema aqui, ó. O decreto que aprova o regulamento do sistema de segurança contra incêndio e pânico em edificações e áreas de risco, né? E ele está instituído pela Lei 2812, né? Pela Lei número 2812. Essa lei está muito parecida com a de São Paulo, tá? Então, tudo vai basear a partir deste decreto, tá? Para eu classificar a minha edificação. Avançando. Então, como é que o decreto classifica as edificações? O decreto estadual 24054, através do capítulo 8, artigo 27,
para efeito de aplicação deste regulamento, as edificações e áreas de risco classificam-se em quanto à ocupação e quanto à altura. Então, lembra das perguntas que nós fizemos? Eu preciso saber qual é a ocupação, né, qual é a atividade que você desempenha na sua edificação e qual é a altura da sua edificação. Aí você fala, é fácil, só olhar para a altura máxima que eu já digo, né, qual é a altura que eu devo colocar em projeto. Não, não é bem assim. Eu vou dar os pormenores, tá? Então, olha só, nós pegamos o decreto, nós fomos folheando e aí nós chegamos na tabela 1, né, para classificar a minha atividade. Então, vamos imaginar que eu tenho aí um condomínio, tá certo? A minha atividade é um condomínio. Então, eu vou procurar o condomínio nessa coluna aqui, ó, de exemplos, tá certo? Eu vou ver se a minha atividade bate com algum desses exemplos, ok? Então, observa aqui, ó, a primeira é casas, terras assobradadas, né, isoladas e condomínios horizontais. Não, meu condomínio ele é vertical e é de apartamentos. Opa, tá aqui, ó, edifícios de apartamento em geral. Qual é a descrição dele? É uma habitação multifamiliar. Então, neste local acontece ali a moradia de várias famílias. Qual é a minha divisão que eu vou tratar sobre, né, esses assuntos no Corpo de Bombeiro? Vai ser a divisão A2 do grupo A residencial. Tá certo? Então tá aqui ó, os exemplos, minha descrição, minha divisão, né? Aí eu tenho A1, A2 e A3. Né? A ocupação ou uso é exclusivamente para residencial e também o grupo A. Então, quando eu for tratar qualquer coisa no Corpo de Bombeiro, eu preciso levar essa informação. Ó, eu pertenço ao grupo A, divisão A2. O Corpo de Bombeiro já vai saber que é uma habitação multifamiliar, é um edifício de apartamentos. Ok? Então, quanto à edificação, eu acredito que não terá problema. Voltando uma coisa bem importante, nós temos aqui no grupo B, né, nós temos serviços de hospedagem, hotel e assemelhado. No grupo C nós temos comércio, né, é um grupo de ocupação comercial, ele vai ser C1, C2, C3. O D aqui, ó, serviço profissional, D1, D2, D3, D4. Por exemplo, agência bancária, né, ela é D2, grupo D, né, divisão D2, grupo D, e ela é ocupada num serviço profissional. Então, você deverá pegar o decreto da sua cidade, ver qual é a ocupação, ver qual é a característica de ocupação que tem aí na sua edificação e classificar ela conforme o decreto da sua cidade. Tá ok? Avançando. Referente agora à segunda pergunta, área construída. O decreto estadual 24054, novamente no seu artigo 2º, ele diz que área construída são áreas destinadas a abrigar atividade humana ou qualquer instalação, equipamento ou material. E como é que ela é medida, né? Então aqui eu tenho um projeto, aqui eu tenho, né, um muro, né, que é uma divisória aí entre vizinhos. Eu tenho um muro, tenho um portão e a minha área livre, né, área aberta nesse projeto aqui é 5.000 metros quadrados. Então essa área aqui ela mede 5.000 metros quadrados. Mas área de construção para abrigar, proteger pessoas é uma sala de aula de 100 metros quadrados. Claro, existem alguns itens que eu devo levar em consideração, mas para ser bastante prático nessa aula nós não vamos abranger. Então, turma, geralmente área coberta, tá certo? Coberta, destinado a depósito, destinado a abrigamento de pessoas, né? Ela é considerada como área construída. Então, eu tenho aqui uma área de 5.000 metros quadrados e eu tenho aqui uma área de 100 metros quadrados. Essa possui telhado, possui paredes fechadas, então eu considero ela como área construída. Qual é a minha área construída? A minha área construída é 100 metros quadrados. Ficou claro? Então nós já vimos como é que eu classifico a ocupação, como é que eu classifico a área construída. E agora, turma, tá? Nós vamos ver como é que eu verifico a altura. Olha só, novamente no decreto 24054, a altura é a medida em metros entre o ponto que caracteriza a saída ao nível de descarga, né, onde as pessoas irão sair de maneira segura do prédio,
a um piso geralmente térreo, né? Não necessariamente, mas é o que acontece na maioria das vezes, sob a projeção do paramento externo da parede da edificação ao piso do último pavimento, excluindo-se os áticos, casas de máquinas, barriletes, etc. Tá? Eu vou dar uma avançada para eu, na prática, mostrar para vocês. E quem quiser conferir esse texto, está aí o endereço. Né? Então aqui ó, eu tenho um prédio de 6 andares. Lá em cima eu tenho um reservatório técnico de incêndio. É como, né, entre aspas, uma caixa d'água. E eu tenho aqui o primeiro subsolo. Aí uma nota bem importante é que o subsolo é exclusivo para estacionamento de veículo. E aí você deve perguntar qual é o tamanho dessa edificação. Muitos profissionais colocam o tamanho, né, a altura dessa edificação contando com a minha reserva técnica para baixo até o subsolo, que daria com certeza muito mais de 15,9 metros. Mas o que o decreto diz? Que para fins de encontrar a altura de uma edificação o subsolo. Se houver subsolo, ele tem que ser utilizado para garagens, áreas molhadas, né, uma área onde não haja ocupação permanente. Então aqui eu já vou desconsiderar o subsolo porque ele é utilizado para estacionamento. Segunda coisa que eu vou desconsiderar, que reserva técnicas, casa de máquina, casa de elevador, aquela proteção que tem na fachada, né, para que você não visualize o que tem, né, no centro lá da sua laje, né, que muitas das vezes o pessoal chama de ático. Então isso também não é levado em consideração na altura. Assim como o último andar habitável, eu só faço a mensuração do piso dele. Tá? Então é do piso de descarga, que aqui o caso é minha descarga, até o piso do último andar habitado. É o último andar que permanecerá pessoas, que deu 15,9 metros. Então, turma, eu já verifiquei no meu decreto como que eu classifico a ocupação da minha edificação. Eu vi também em relação como é que eu vou fazer a mensuração da área quadrada construída, né? E também como é que eu vou fazer a mensuração da altura da minha edificação. Ok? E aí eu vou agora correr, né, para tentar, de alguma forma, responder a pergunta se a nossa edificação é ou não é necessário, tá, o emprego de sistema de detecção e alarme. Tá? Então vamos praticar juntos. E o decreto eu vou colocar, né, aí na descrição do vídeo uma forma para que você baixe ele de maneira segura, tá, ok? Para que você acompanhe essa videoaula. Então, olha só as informações que eu tenho aqui. Eu tenho uma atividade hotel, não está classificada ainda, tá? A altura dela é 15,9 metros, nós já medimos. A área construída 1.000 metros quadrados, tá ok? Isso aqui é eu que estou falando que esse edifício ele tem essas configurações. Então eu preciso saber agora se neste local irá ou não ser empregado o sistema de detecção e alarme, ok? Então, primeira atividade, eu vou lá na minha tabela 1 e vou classificar hotel, né? O hotel, aonde é que ele está? Opa, está aqui nos exemplos, ó, hotéis. Aí, descrição dele é hotéis e assemelhado, né? A divisão dele eu consegui encontrar é B1, serviço de hospedagem, e também grupo B, ok? Então, essa informação eu já acrescento aqui do lado, ó, atividade hotel, B1, serviço de hospedagem, né? Grupo B. Isso é importantíssimo para a gente chegar na resposta da nossa primeira pergunta. No 2, né, no meu passo 2, eu vou agora combinar todas essas informações para eu descobrir se é ou não. E o importante, estou utilizando agora a tabela 3, tá, para verificar se eu consigo encontrar aqui a resposta para a minha pergunta. Então, vamos lá. Primeira coisa eu estou procurando a tabela que determine se o grupo B, com altura de 15,9 metros, com área construída de 1.000 metros quadrados, deverá ter sistema de detecção. Então, olha só.
eu tenho o grupo B, opa, aqui eu achei o grupo B na tabela 3. Né? Esse decreto tem várias tabelas, por isso que eu preciso procurar todos os positivos aqui. Tá? Então, B, ok, já tem um sucesso aí. Ó. 15 metros, então a minha altura é de 15,9 metros. Opa, essa tabela é para atividades que a altura não seja superior a 12 metros. Eu já tenho um negativo, mas vamos ver o próximo. Com área construída de 1.000 metros. Não, essa tabela é para área construída de até 750 metros quadrados. Então não é essa que eu quero. Vamos ver outra. Né? Vamos ver outra tabela. Cheguei na tabela 2. Então aqui, novamente, eu vou fazer o comparativo. Né? Tabela 4, pergunta 2, tabela 4A. Tá? Então, estou atrás do grupo B. Opa, grupo A. Então, eu já deveria passar, mas vamos avançar. 15,9 metros, aqui com altura superior a 12 metros. Opa, aqui seria o ideal, né? Mas o grupo B e aqui é o grupo A, então já não pode. Mas vamos continuar a nossa busca. Área construída, 1.000 metros quadrados, aqui com área superior a 1.000 metros quadrados. Ou seja, essa planilha, essa tabela, está certinho quanto à altura, né, quanto ao meu metros quadrados, minha área construída, está certinho quanto à minha altura, mas está errado quanto à minha atividade. Elas precisam casar as três. Tá? Então, não é essa tabela. Vamos para outra. Cheguei na outra. Vou analisar agora. Vamos ver. Grupo B, né? B1, aqui tem B1. 15 metros, 15,9 metros, a altura superior a 12 metros. Perfeito. E agora, área quadrada, 1.000 metros quadrados, com a área superior a 700. Perfeito. Então aqui eu tenho, né, positivo para área construída, positivo para a altura e positivo para o grupo e divisão. Então é aqui mesmo nessa tabela que eu vou encontrar a minha resposta. Tá certo? Então olha só. Aqui nessa tabela, ela diz assim, ó, tudo que tiver com X, deverá ter nessa edificação acesso à viatura, segurança estrutural, compartimentação horizontal, compartimentação vertical, controle de materiais e acabamentos, saída de emergência, plano de intervenção de incêndio, brigada de incêndio, iluminação de emergência, detecção de incêndio, alarme de incêndio, sinalização de emergência, extintores, hidrantes, mangotinhos, chuveiros automáticos. Então tudo isso aqui, se tiver X nesta coluna, em qualquer outra que for, né, adequada a essa atividade, eu deverei cumprir fielmente, senão o bombeiro não vai liberar minhas certificações, tá? Então vamos tentar responder. Primeira coisa, olha só, altura, tá? Maior que 12, menor igual que 21. Casou? 15. Então essa aqui é minha coluna de busca. Quanto à altura, ficou claro? E eu estou buscando aqui detecção de incêndio e alarme. Olha só aqui, ó. Para essa edificação, para esse hotel B1 com 15,9 metros, com área construída de 1.000 metros quadrados, será obrigatório, turma, detectores, né, de fumaça, de calor e alarme, acionador manual, sirene, será obrigatória a colocação. Então, qual é a pergunta? Minha edificação precisa ter sistema de detecção e alarme? Se for um hotel B1 com 15,9 metros, com área construída de 1.000 metros quadrados, a resposta é sim. Será necessária a instalação desses equipamentos. Então, turma, não sei, né, o quanto esclareceu a dúvida de vocês, se gostaram, né? Mas a primeira pergunta da nossa série já foi respondida e eu conto aí com a ajuda de vocês para curtir, né, as informações desse canal, deste local de ensino, a vocês fazerem aí seus compartilhamentos, né, informar para os seus amigos que nós dependemos disso para criar mais conteúdo. Tá? Nos siga nas nossas redes sociais, solicite uma visita da nossa equipe técnica e valeu!